Boa tarde, o meu nome é Jorge e eu sou seminarista e graças ao nosso maravilhoso Deus estou fazendo o último ano no Seminário Teológica Batista Metropolitana, que fica em Heliópolis. E nesta tarde é uma alegria para mim muito grande estar com vocês compartilhando a palavra de Deus. E o nosso tema, ele nos chama a atenção, porque fala sobre sofrimento, desespero e morte na cruz. E eu quero vos convidar, para que vocês também possam abrir as suas Bíblias, no livro de Mateus, no capítulo 27, verso 45 e o verso 46. Eis o que nos diz o nosso maravilhoso Deus. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, e até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Queridos, o plano de Deus foi para trazer a salvação a todas as pessoas, todos. Deus quer salvar você. Deus, Ele quer me salvar. Deus, Ele quer nos salvar. Mas por causa disto, Ele pagou um preço muito alto. Um preço muito duro. Um preço de sofrimento. Tudo começou, foi no jardim do Éden, quando o nosso Deus, Ele fez do pó da terra o primeiro homem. Ou seja, macho, está escrito no livro de Gênesis no início. E depois da costela do homem ele fez a mulher, ou seja, uma fêmea. Então Deus falou para que ele construísse uma família. Família é composta de homem e mulher. E depois, lógico, vem os filhos. Mas Deus, Ele deu para os nossos pais no passado, que foi Adão e Eva, o livre-arbítrio, escolha. E então Deus diz da seguinte forma: de todo fruto que há no jardim, vocês podem comer, ou seja, podem servir de alimento. Mas deste aqui, que está no centro do jardim, não comereis, não tocareis, porque o dia em que comerdes deste fruto e que tocardes neste fruto, certamente morrereis. Então aí agora, queridos, entrou o sofrimento de quem? Da humanidade. E Deus teve que observar isso por longos e longos anos, o sofrimento da humanidade. Por causa do pecado que os nossos primeiros pais, eles comeram do fruto, nasceu Abel, nasceu Caim. E aquela família não conhecia a morte, não conhecia a doença, porque eles viviam em completa harmonia. E chegou um dia em que Abel quis oferecer a Deus, quis prestar a Deus um culto. Mas ele pegou o quê? Pegou um animal, um cordeiro, e matou esse cordeiro e ofereceu a Deus em sacrifício, em adoração. E Deus aceitou de uma forma maravilhosa. E o seu irmão Caim, como ele era agricultor, ele ofereceu o melhor da terra, em termos de frutas. Mas Deus se agradou mais da oferta de Abel. E Caim se irou e matou seu irmão. Agora veja bem, primeira morte, primeiro homicídio e agora o sofrimento. Porque Caim fugiu, foi para um lugar bem distante. E agora o seu pai, Adão, sua mãe, Eva, começaram agora a procurar Abel e Caim. Abel, Caim, e procurava e não achava, procurava e não achava. E de repente ela olha para frente e vê algo caído no chão. E reconhece que é Abel. E quando chega lá, Adão e Eva vê o seu filho morto. Entende agora o sofrimento da humanidade? O sofrimento, que é o nosso tema. Eles estavam mortos. E agora aquele choro, aquele grito do pai e da mãe chorando incansavelmente.
Entendeu? Eles se sentiram culpados porque eles tinham um pecado, e por causa do seu pecado agora entrou o pecado no mundo e o seu filho morreu, o sofrimento. Sente como as pessoas estão sofrendo hoje em dia. Eu não sei qual é o problema que você vem passando, quais são os seus sofrimentos, mas quero te dizer que existe Jesus. Esse Jesus maravilhoso, que morreu por você na cruz do Calvário, para te dar alegria, felicidade e salvação. Sabe, e Deus pensando em resgatar a humanidade desse sofrimento terrível que você olha para um lado e você vê tanto sofrimento, que é difícil de aguentar o sofrimento das pessoas, dos amigos, dos parentes, pai, filho, é horrível o sofrimento. E Deus, vendo isso, Ele proveu algo, como diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo, ou seja, as pessoas, de uma tal maneira que enviou o seu único Filho para salvar, para resgatar a humanidade. E agora, onde nós lemos na Bíblia, agora aqui se cumpriu Jesus. Foi tremendo, foi horrível o sofrimento de Jesus. Quando ele foi preso, quando ele foi julgado, quando ele foi chicoteado, foi por causa de você, foi por causa de mim, foi por causa de nós. E depois ele sendo ali, entendeu? Crucificado naquele madeiro, ou naquela cruz, e quando jogaram ali aquela cruz sobre aquele buraco, e o sofrimento foi tanto, que o profeta Isaías diz que o pecado de toda a humanidade, o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado, o pecado de toda a humanidade caiu sobre Jesus. E agora, querido, ele chega ao desespero. Jesus chega ao desespero por causa de você. Jesus chega ao desespero por causa de mim. E ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, Eli, lama sabachthani, que isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O sofrimento foi tão grande que o próprio Deus não conseguiu, nem por nada. Veio aquela cena, diz que houve trovões, terremotos, escureceu, e era a hora nona, era 3 horas da tarde, e escureceu completamente. E ali Jesus sofreu, queridos, por causa de mim, por causa de você, porque você é importante para Jesus. Não importa o que você esteja fazendo, mas você é importante para Jesus. E nesta tarde eu faço um convite a você: aceite a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e com certeza a sua vida será uma vida diferente. E que Deus nos abençoe. Amém.